Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 de 1 Coríntios, que praticamente fecha, né, a segunda parte do capítulo, que fala sobre disciplina, resumidamente fala sobre sexo, né, sobre promiscuidade, sexo e disciplina. E aqui no capítulo 7, eu acho que é o capítulo mais extenso do livro, ou um dos maiores. Ele começa falando sobre casamento, começa a falar sobre casamento e alguns detalhes importantes a respeito de casamento, de celibato e outras coisas. Bom, vamos dar início, eu faço uma oração e a gente começa. Deus, em nome de Jesus, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, por estarmos reunidos, por estarmos como irmãos unidos para aprender mais a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos abençoe neste momento, nos dando sabedoria, capacidade de entender melhor a Tua Palavra. Então pedimos a Tua direção e que o Teu Espírito nos ajude a interpretar da melhor forma possível o texto bíblico, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Deus. Amém. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, do 1 até o 9. Vou começar lendo aqui. Capítulo 7, 1 Coríntios, versículo de 1 até o 9. Eu vou colocar algumas coisas para eu marcar aqui já. Okay. Vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o corpo, sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Bom, esse é o texto que a gente vai ler. Uns detalhes aqui é que, depois eu até falo sobre isso um pouco lá no finalzinho. O verso 8 e o verso 9, eu tenho a impressão de que ele está descolado do 7 para trás. Então é tipo como se fosse do 1 até o 7. E o verso 8 e 9 já seria estaria tratando, entre aspas, de uma outra coisa, mas numa outra perspectiva da mesma coisa, né? Mas eu quis colocar ele aqui porque tem algumas coisas importantes que eu vou aproveitar e que também na próxima vez que a gente se reunir eu vou continuar de mais uma vez com 8 e 9, a partir do 8 e 9. Mas, enfim, a leitura aqui já deixa bem claro, né? Paulo está falando sobre matrimônio, sobre a relação sexual do casal, a questão do casamento e do celibato e algumas coisas mais aqui. E a gente vai entender um pouco sobre isso hoje. Vamos lá. Ao final da segunda sessão do livro de 1 Coríntios, termina aqui no capítulo 7, como eu disse antes, né? No 5, Paulo começa falando, né, sobre aquele caso de incesto e de promiscuidade sexual dentro da igreja. No 6 ele fala sobre problemas entre irmãos, né, de litígios entre irmãos. E também no final faz a teologia do corpo, dando uma importância muito grande para o corpo também e não só para o espírito. E agora no capítulo 7 a gente tem a parte mais
extensa que vai tratar sobre casamento, sexo e etc. Esse capítulo expõe algumas respostas de Paulo para as perguntas feitas pelos próprios irmãos da igreja. Como a gente falou na aula passada, aqui Paulo começa a responder uma pergunta que ele recebeu. Provavelmente essa carta foi enviada por 3 irmãos lá da igreja de Corinto, como a gente vê no capítulo 16, 18, 17, versos 17 e 18. Me alegrei quando Estéfanas, Fortunato e Acaico vieram falar comigo, e provavelmente foram eles que levaram a carta. Então provavelmente foi estes homens que levaram para Paulo as indagações da congregação, contendo diversas dúvidas que precisavam ser resolvidas o mais rápido possível. O primeiro dos problemas que Paulo se propõe a responder é quanto ao casamento. Os irmãos corintianos tinham problemas com separação, problema conjugal, celibato, abstenção de sexo e outras coisas que eles tinham dúvida e trazia grande confusão na igreja. Então, conforme os próximos textos vão surgindo, nós vamos ver frases como: quanto ao que me escreveram, como é já no versículo 1 desse capítulo, né? Então ele está respondendo o que foi lhe perguntado. Então é como o caso do verso 1 do versículo. Então a gente começa aqui, ó. Verso 1. Quanto aos assuntos que vocês me escreveram, é bom que homem não toque mulher. Como eu falei na reunião passada, né, semana retrasada, a gente tem um problema aqui de tradução e de interpretação. O mais comum, e que acredito ser o mais correto, eu particularmente, é considerar o texto como ele está aí em cima. É Paulo de fato dizendo: é bom que o homem não toque mulher, dando a impressão que essa afirmação é dele. A tradução NVT consegue deixar o texto ainda mais claro. Nela é inserido: digo que é bom. Como? Alguém está invadindo minha casa. Não sei como, mas beleza. Então a NVT ela consegue deixar um pouco mais evidente a tradução, porque vem assim: digo que é bom que. Ou seja, Paulo está dizendo: digo que é bom que o homem não toque mulher. Algumas vezes eu utilizei aqui, a gente já viu, a versão Almeida 21, que sempre traz boas traduções. Ela é uma das melhores traduções que a gente tem, eu acho. Almeida 21. Mas nesse caso, a Almeida 21 ela é a única versão que eu encontrei que ela faz a afirmação: é bom que o homem não toque mulher, sendo os corintianos falando e não Paulo. Né? A Almeida 21 vem escrito assim: ó, agora, quantas coisas sobre as quais me escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relação com mulher. Então, essa é a tradução Almeida 21. E ela é a única que dá mais evidência de que essa parte, que é bom que o homem não tenha relação com mulher, ou não toque em mulher, é os corintianos falando, e não Paulo. É a única que eu encontrei. Qual seria a melhor tradução para a gente aqui então? Diferente de outros textos que já vimos nesse livro, onde há diferentes possibilidades e que ambas podem estar corretas, nesse caso isso não se aplica. Então a gente já passou aqui por alguns momentos em que a Bíblia ela trazia 2 possibilidades de tradução, né? 2 situações que meio que uma seria um pouco diferente da outra, mas as 2 poderiam ser aplicadas. A gente poderia ter as 2 como verdade, as 2 como algo correto. Claro, uma melhor do que a outra, mas nenhuma das 2 meio que contradizia o todo da Bíblia. Nesse caso aqui, é um pouco diferente. Provavelmente a gente vai ter que pegar uma e descartar a outra. Tá? Antes de responder qual a melhor tradução, a gente compreende o contexto histórico. Compreendendo o contexto histórico aqui, a gente já consegue ter uma ideia se é Paulo falando que é bom que o homem não toque mulher, ou se é os corintianos que estavam falando isso. Então, ó, nós já vimos antes que na cidade de Corinto, essa cidade era infestada de promiscuidade sexual. Parte desse problema vinha dos próprios cultos pagãos que na cidade existia. Até tinha um ditado popular lá na cidade que dizia, né, nem todo homem pode custear uma viagem para Corinto. Que dava a entender que, cara, se você for para aquela cidade
Você é homem, vai para aquela cidade, provavelmente você vai voltar com o bolso vazio, porque você vai gastar todo o seu dinheiro com as prostitutas da cidade. E além desse problema grave de promiscuidade que acabava pressionando os irmãos da igreja, ainda havia a questão da perseguição religiosa. No verso 26 do capítulo 7 mesmo, a gente vê Paulo explicando o motivo de algumas afirmações dele. E lá no versículo 26 desse capítulo ele diz assim, ó. Eu botei aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Por causa dos problemas atuais, deixa eu ressaltar aqui, ó. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Então ele está citando que por causa de alguns problemas que têm acontecido, é melhor ficar como está. É melhor ficar do jeito que está e não mudar. Nesse caso aqui, mais pra frente, né, do texto, ele vai falar assim, ó, como está. Ou seja, você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Então, na situação em que está, se tem alguns problemas que ele está ressaltando aqui no contexto da época, é melhor você ficar como está. Então no verso 26 a gente já vê Paulo explicando o motivo do porquê ele acha que é melhor o homem, no caso ali, tá casado, fica casado, tá solteiro, não casa. Ele poderia também falar assim, você tá solteiro, é bom que não toque em mulher. Os problemas atuais poderiam se referir a duas coisas. O que seriam esses problemas atuais? Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor permanecer como está. Quais seriam os problemas? Primeiro problema, provável problema, a iminente volta de Jesus, que para a época era muito mais latente que nos dias de hoje. Então, o fato de, para eles, naquela época, Jesus ia... Jesus está daqui a pouco, filho. 5 anos Jesus volta. Então, assim, como Jesus vai voltar logo, e provavelmente vai acontecer guerra, vai acontecer rumor de guerra e blá blá blá, como ele mesmo falou, não se casa, não tenha filho, fica do jeito que tá, porque o pau vai quebrar um pouco antes dele voltar. Então é melhor ficar do jeito que tá. Ou a segunda possibilidade, né, ou as duas juntas também, não teria problema nenhum, que é a perseguição religiosa que impossibilitaria a fuga. Então quando Paulo fala no verso 26, por causa dos problemas atuais, ele está se referindo ou à iminente volta de Jesus, que causaria problemas, ou já estava causando problemas por causa desse rumor, ou por causa da perseguição religiosa da fé daqueles irmãos, ou das duas coisas, que também provavelmente seria as duas coisas. Mas a segunda é mais provável. Tá? Porém, nessa época ainda não havia uma perseguição por parte do Império Romano, mas como a gente já viu antes aqui também, por parte dos judeus. Então qual seria a perseguição religiosa que eles estavam sofrendo? Não era a perseguição de César matando cristão e jogando cristão dentro dos coliseus para ser morto pelos leões. Não era isso. Mas era a perseguição dos próprios judeus que não aceitava a mensagem de Paulo. E a gente já viu isso aqui. No capítulo 18 de Atos, a gente tem a história de que Paulo vai lá pregar na sinagoga. Né? Você falou alguma coisa aí? Bom, vou voltar aqui, ó, que eu estava falando a respeito das prováveis possibilidades de que Paulo estava citando no verso 26, né? Os problemas atuais da época. Poderia ser o fato da iminente volta de Jesus ou a perseguição religiosa. E a perseguição religiosa, nesse caso, não era a perseguição romana, que jogava os cristãos num coliseu para ser morto por leão, mas era a perseguição dos próprios judeus que não aceitavam a mensagem de Paulo e o evangelho em si. Então tinha judeu convertido e tinha os não convertidos que não aceitavam isso. E em Atos 18 a gente vê isso, né? A gente já viu até aqui um caso, esse texto, que Paulo vai pregar lá em Corinto, né? Quando ele estava lá a primeira vez, ele começa a pregar em Corinto, ele vai falando com... Ele vai na sinagoga, né? Na praça e prega lá na sinagoga e... A gente vê que... Como é que era o nome do caboclo? Deixa eu abrir aqui o texto, eu esqueci o nome do... Que tinha o chefe da sinagoga que apanhou até dos judeus por deixar Paulo pregar. Aqui, ó.
Certa noite o Senhor falou, não tenha medo, sendo Galho precursor da Acácia, os judeus fizeram um conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então os judeus pegaram Paulo e levaram para o tribunal. E Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável. Mas isso aí para mim não tem nada a ver. Né? Tanto faz. E depois que Galho meio que não liga para aquilo, expulsa os judeus do tribunal, e então todos se voltaram contra Sóstenes, que era chefe da sinagoga, e espancaram ele na frente do tribunal, e o Galho, que era o chefe do tribunal lá, não viu nada. Esse Sóstenes aqui, que era o chefe da sinagoga, era amigo de Paulo, tinha se convertido, e nesse momento você já começa a ver que os judeus não convertidos não aceitavam a palavra de Paulo e chegaram até a agredir Sóstenes por causa da mensagem do evangelho. Então existia esse perigo de pessoa, sei lá, você é crente em Corinto, você poderia ser agredido, ser linchado, ser difamado, ser, sei lá, zombado, e aquilo era um perigo, era um perigo de vida até. Por esse motivo é que provavelmente Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher. Uma vez que o homem tem uma mulher, a dificuldade aumenta na hora da fuga. E ainda pior se ele tivesse, se essa mulher estivesse grávida ou com uma criança. Nos versos 28 e 29, Paulo está tratando sobre casamento, mas num assunto um pouco diferente desses primeiros versos. Porém, mesmo assim, conseguimos entender um pouco do que ele está escrevendo. Que ele fala, mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. O tempo é curto. Então, vocês vão ter problemas se vocês se casarem e arrumar alguém para, sei lá, uma mulher grávida. Se acontecer o pior, imagina se a sua mulher estiver grávida. Imagina se você tiver um filho para carregar no colo. Você vai precisar fugir e você não vai ter condições plenas para fazer isso. Então, por isso, é bom que o homem não toque em mulher. Tá? Então a gente consegue perceber que o contexto aqui não é, primeiramente, que Paulo não está desencorajando o casamento. Paulo não está falando, não se case porque é ruim. Não. Neste caso específico, é bom que o homem não toque em mulher. E antes da gente partir para a segunda hipótese do texto, é importante que neste texto há um eufemismo. É importante falar isso. Quando Paulo fala, é bom que o homem não toque mulher, na verdade ele está falando, é bom que o homem não se case e não tenha relações sexuais. É bom que o homem se abstenha disso. Então isso se refere à relação sexual, ao casamento, beleza? É um eufemismo que ele tem no texto. O problema da primeira interpretação, e só esse primeiro versículo já dá pano para manga. O problema da primeira interpretação, de eu falar assim, ó, é Paulo que está dizendo, é bom que o homem toque em mulher, como Paulo recomenda ficar solteiro se o próprio Deus, ao ver Adão sozinho, disse, não é bom que o homem fique só. Além deste primeiro problema, também havia um senso judaico de que o casamento era uma obrigação. Então a gente tem um problema. Paulo, como assim você fala para mim que é bom o homem não tocar em mulher, sendo que lá no Éden, Deus viu Adão sozinho e falou, não é bom que Adão fique só, e fez Eva para ele. Então Deus viu que o casamento era bom. O casamento é uma coisa boa, é uma coisa importante, é o padrão de Deus, que o homem se case. Então assim, como é que Paulo responderia isso? Qual é o problema? E aí, Paulo, como é que faz? E além deste problema, existia também um senso judaico de que o casamento seria uma obrigação. É necessário você se casar, é obrigado você se casar, porque se você não casar, aí não vai dar certo, vai ficar ruim. E até alguns cargos importantes você não poderia ocupar. Então, nesse caso, a gente tem dois problemas aqui, beleza? Então, por causa desses problemas, surge a segunda possibilidade, que é Paulo não falando. É Paulo deixando que... Aliás, é os corintianos falando que é bom o homem não tocar em mulher, como sugere Almeida 21. Então, eu pessoalmente acredito que os que têm
tendem para Almeida 21 consideram que Paulo, neste texto de 1 Coríntios 7, parece depreciar o casamento, rebaixar o valor e a beleza do matrimônio. E, quando observamos outros textos sobre o casamento, como Gênesis, é difícil considerar que Paulo esteja sugerindo a solteirice. Então, deixa eu só explicar essa parte aqui, que essa parte talvez seja mais importante. Por que que existe a possibilidade de falar, de afirmar que é bom que o homem não toque mulher, seja os corintianos falando e não Paulo? Porque se eu falar isso, que é Paulo que está falando, eu vou ter esses problemas que eu falei antes, e depois eu vou, através desse texto, meio que considerar que o casamento não é tão bom assim. O que de alguma forma não tá tão errado. Como eu até sugeri aqui, ó. Casar é bom, mas morrer queimado sozinho é melhor. Tá? Morrer queimado é melhor. Como isso é uma frase clássica da minha pessoa. Mas beleza. Então, se eu considero que é Paulo que está falando isso, meio que eu vou rebaixar o valor e a beleza do matrimônio. Eu considero então que esse texto pode de alguma forma depreciar o casamento, tá? E considerar que Gênesis fala que Deus fez o casamento e aquilo era bom, acaba dando algum problema aí, um conflito de contradição. Então é por isso que Almeida 21 vem e fala que a afirmação não é de Paulo, e sim dos corintianos. Esse problema vai persistir por muito tempo, tá? Particularmente, então, eu prefiro o que é o mais comum, que é afirmar que é bom que o homem não toque a mulher, seja o próprio Paulo afirmando. E por qual motivo? Por acreditar que Paulo está lidando com um contexto diferente do que é o comum. Talvez para melhor explicar isso seja eu tentar prever o que foi escrito para Paulo naquela carta. Então, aí aqui eu consigo perceber pessoalmente que esse texto é bom que o homem não toque a mulher seja de fato Paulo falando e não os corintianos, tá? Se eu imaginar qual foi a carta que Paulo recebeu, seria mais ou menos o seguinte: os irmãos corintianos escrevendo a seguinte carta para Paulo. Paulo, tá tudo bem por aí? É o seguinte, cara. Estamos passando por problemas. Tem perseguição, pessoas fecham as portas de emprego pra gente, outros nos insultam, outros chegam a nos agredir. Tem irmão na igreja que estão desejosos em largar tudo para pregar o evangelho, viverem de dedicação total ao Senhor. Alguns desses irmãos são casados, outros são solteiros e outros solteiros que não conseguem viver uma vida pura e acabam fazendo sexo de qualquer jeito. O que a gente tem que fazer diante disso, Paulo? Será que os irmãos que são casados podem terminar seus casamentos para servir integralmente ao Senhor, uma vez que eles nem se importam com o sexo? Os solteiros devem permanecer como estão? Tem caso aqui de irmão casado que não quer saber da esposa porque quer se dedicar à oração, ao jejum, e a esposa reclama que o cara não quer saber de ter relações sexuais com ela. Esse irmão aí é grego, daqueles que não liga para os prazeres da carne, e por isso ele acha que não precisa de sexo e que deve largar tudo e servir somente ao Senhor. O que a gente faz, Paulo? Então, Paulo responde: nessas circunstâncias que vocês estão vivendo, é bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem não se case e não tenha relações sexuais. Basicamente, o problema está aí. Mas uma vez que a gente entende essa parte, o resto do texto fica um pouco mais claro pra gente. Então a gente consegue até meio que interpretar correndo, só de perceber o primeiro versículo, né? Que é, quanto ao assunto que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Gente, só um minuto que eu vou botar o celular para carregar, que senão vai desligar.
Bora. Vamos lá. De novo, versículo 1 ainda. Então Paulo começa o texto de 1 Coríntios 7 respondendo um dos problemas e dizendo: é bom que o homem não toque em mulher. O que Paulo parece mostrar é que ele está lidando com uma situação atípica. Percebemos isso pelo fato de ver Paulo, em outros textos, tratar o casamento como uma obra extraordinária. Como é, por exemplo, Hebreus 13:4, que diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E também lá em Efésios 5, 22 e 23, onde Paulo eleva o casamento num patamar tão grande a ponto dele comparar o casamento com o relacionamento entre Cristo e a igreja e também entre Cristo e Deus Pai. Então, a gente tem que entender que isso aqui é uma situação atípica, não é comum, não é uma situação normal de viver no Brasil sem guerra, sem perseguição, sem, enfim, sem situações aonde impossibilitaria um bom casamento e principalmente no caso aqui a fuga de uma guerra, de uma peste, enfim, de perseguição religiosa e etc. Por que que nós consideramos isso? Pelo que eu expliquei aqui. Outros textos de Paulo vão mostrar que ele eleva o casamento num nível extraordinário. E ele fala que o casamento tem que ser honrado. E lá em Efésios ele deixa claro que o casamento é como o relacionamento entre Jesus e Deus. Entre Jesus e a sua igreja. Até ele fala, né, que ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, Deus é o cabeça de Cristo, ou seja, assim como a igreja se casou com Cristo e Cristo é o noivo, e a igreja se subjuga, está debaixo da autoridade de Jesus, Jesus em terra também estava debaixo da autoridade de Deus Pai. Então ele compara o casamento com o relacionamento entre Jesus e a igreja e também o relacionamento entre Jesus e o próprio Deus. Então, assim, não dá para considerar que Paulo está menosprezando o casamento e até a relação sexual, uma vez que em outros textos ele eleva isso em uma categoria muito alta. Sendo assim, aqui é uma situação atípica. E por isso, na atipicificidade da situação, é bom que o homem não toque em mulher. Em 1 Coríntios 7,1, particularmente, vejo Paulo tratando um problema específico e que deve ser considerado dentro do seu próprio contexto. Se perguntarmos para Paulo se devemos se casar ou não, dentro de uma situação normal, a resposta dele seria a que ele mesmo dá no verso 7. Se a gente pegar aqui, ó, verso 7 do texto, 1 Coríntios 7:7. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas diz aqui, ó. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. De modo, um de um modo e outro de outro modo. Ou seja, cada um tem a sua particularidade com Deus. Ou seja, Paulo, eu vivo normalmente. Não tem guerra, não tem meteoro, não tem nada. Eu devo casar? Cara, você acha que Deus instituiu para você o casamento? Eu acho que sim. Então casa. Se você acha que não, que você consegue viver separado, que você consegue viver sozinho e que você quer estar disposto a servir a Deus, e esse é o dom que Deus deu para você, então fique sozinho. Vamos lá. Finalmente a gente saiu do versículo 1 e a gente vai para o versículo 2, que agora é bem mais rápido. Bora pro 2. 2 diz lá, verso 2: mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ele diz: é bom que o homem não toque em mulher, vírgula, mas, vírgula, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Vimos então que Paulo, a gente vê aqui Paulo sugerindo que o homem não se case.
barra sexo com mulher. E antes de eu continuar, eu fiz uma observação aqui. Ó. Antes de eu prosseguir, eu quero deixar claro que case e sexo é intencional que eu botei. E tem relação com o que Paulo trata no texto. O que eu quero dizer aqui é que casamento e sexo são, em totalidade, uma coisa só. E assim como vimos antes os corintianos falando comida para o estômago para a comida, eu digo casamento para o sexo, sexo para o casamento. Então, a gente vê Paulo sugerindo que homem não se case ou não faça sexo com mulher, mas depois ele aparece com um mas por causa da imoralidade. Por que, Paulo, eu deveria não tocar em mulher? Por causa das tretas que tá acontecendo. Mas, Paulo, é o seguinte. Cara, essa cidade é uma devassidão total. Isso aqui é Corinto, irmão. Você não tá ligado? Aqui, irmão, mulher anda pelada na sua frente. Você sai na rua, você tropeça numa prostituta. O que eu faço? Porque eu não aguento viver desse jeito. Então, por causa da imoralidade, cada um tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. O texto vai surgindo e ficando mais claro, né? Por qual motivo, então, Paulo prefere que o homem não toque em mulher? E a resposta é, por causa da perseguição. Mas se sem perseguição, tá tudo normal, só que a promiscuidade sexual seja externa ou até mesmo interna do próprio indivíduo, se assim existe, então, se assim é, que o homem tem a sua esposa e a esposa o seu marido. Verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Eu poderia aqui eufemizar este texto em sua interpretação e dizer que o marido deve cumprir o seu dever de conversar com a esposa, que ele tem que arrumar o chuveiro, que ele tem que resolver um problema de vazamento, se levantar e verificar o barulho na madrugada, se entregar para a morte na frente dela e por aí vai. Eu poderia. Qual que é o dever do marido? O dever do marido é consertar o chuveiro, arrumar o encanamento, desentupir uma privada, defender a esposa, a família, blá blá blá. Ok, tá? Isso é verdade, não é mentira. Isso é verdade. Isso tudo é certo, né? Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Então vamos deixar claro que as palavras de Paulo no modo Jonathan ligado é o seguinte. Verso 3 no modo Jonathan. O marido deve satisfazer sexualmente sua mulher e da mesma forma a mulher deve satisfazer sexualmente seu marido. Ponto. Verso 3, vamos ler de novo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. Paulo não está falando de arrumar chuveiro, não está falando de sexo. E aqui ele está deixando claro que o homem não toca em mulher, mas por causa da promiscuidade, tem a sua mulher e tem o seu marido. Beleza? Beleza. Quando você tem a sua mulher e o seu marido, agora, vocês não se casaram por causa da promiscuidade, por causa do... Beleza, vocês não estão... Então agora, um tem... Um e outro tem que mutuamente trabalhar para que um satisfaça faça os seus deveres, né? No caso é verdade. Eu tô pulando uma parte aqui. O 3 e o 4 vai ver, a gente vê que é quase a mesma coisa, só que tem sentidos diferentes. O marido deve cumprir os deveres conjugais e a mulher também. Paulo não está falando de outra coisa a não ser de sexo aqui. Vamos para frente. Por este motivo eu escrevi casa e sexo barra a mesma coisa, né? Anteriormente. O casamento foi por Deus instituído para que haja satisfação sexual e que seja formalista desta satisfação. Essas duas coisas. Olha o que o Leon Morris diz. O casamento tem as suas obrigações. Paulo lembra de que cada parceiro tem os seus direitos. O sentido de tem opingle... Então, agora que a gente tem que abrir aqui, ó, rapidamente. Ele está falando sobre aqui, ó. Essas palavras aqui. No grego são essas duas palavras. Deixa eu abrir a outra Bíblia que vai ficar mais claro. Que o caboclo cita o grego, aí
É outra pegada. Cadê? Aqui. Deixa eu só a gente pegar aqui, ó, o texto utilizado do grego. Bíblia. Beleza. O texto grego. Aqui. Deixa eu marcar aqui também para a gente se situar. Aqui. Quando o Leon Morris, só pra gente ter uma ideia aqui, ó. Ele fala aqui, ó. O sentido de ten opeilen não é a devida benevolência. E olha só, quando a gente pega aqui, ó, a palavra no grego, o significado da palavra, não é por que ele fala não é a devida benevolência? O sentido da palavra não é vou ser benevolente com você. A questão é dívida. Ele não está falando assim, olha, você tem que ser benevolente e cumprir os... Não, você deve cumprir. Você casou, você já está no zero, irmão. Aliás, você está negativo. Você já vai ter que começar... Então, ó, obrigações, especialmente de dever conjugal. Percebe que essa palavra no grego, ela traz como um dever obrigatório. Não é uma facultatividade. É aquilo que é devido. E o Leon Morris, ele traz isso extraordinário. Quando o cara manja do grego, a gente aprende muito também. Mas é que é isso, o texto grego traz isso, que é devido, né? Quando a gente lê, por exemplo, assim, ó, o marido deve cumprir os seus deveres, deveres é deveres, a gente não tem isso como... Agora, se eu colocasse assim, o marido deve cumprir as suas obrigações de relações sexuais com a sua esposa e a esposa da mesma forma, muda, tira essa eufemicidade do texto e deixa claro pra gente que o que Paulo está falando aqui é que casou, tá devendo. É isso, é uma dívida. Então ele manda aqui, ó, o sentido de ten opeilen não é a devida benevolência, mas o débito. A versão ara, o que lhe é devido, né? Vem essa palavra lá. Paulo concita cada um a pagar o que é devido. Cada um deve obrigações ao outro. Paulo lhes ordena que paguem o que devem. Não salienta o dever de um dos parceiros em detrimento do outro, mas os coloca no mesmo nível. O imperativo presente conceda, indica dever habitual, ou seja, existe uma mutualidade do dever de satisfação sexual, seja do homem, seja da mulher. E é isso que o texto no grego traz. Como disse antes, então, não é sobre outras coisas que Paulo está falando em desejos conjugais. É a dívida que tem com o outro quanto ao sexo. Bora. Verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. A mulher e o homem não têm autoridade sobre o corpo. Este verso 4 traz uma reafirmação do 3. Porém, agora é do avesso. Como assim? No 3, a gente vê Paulo trazendo a ideia de um para o outro, aonde o homem tem um dever para com a sua mulher e a mulher para com o homem. Isso quer dizer que o homem paga uma dívida, assim como a mulher. Já no 4, não aparece como uma dívida, porém um pedido de empréstimo inegável. Ou seja, o homem solicita o empréstimo do banco, que ele mesmo é dono, e assim também a mulher. Então perceba que aqui já parece que tem uma mudança de situação. Na primeira situação existe o homem indo em direção à mulher e a mulher em direção ao homem. Agora é o homem indo em direção à mulher não para satisfazê-la, mas para se satisfazer. E ela a mesma coisa. O que isso quer dizer? O que está sendo tratado aqui é o sexo, como disse antes. Porém, isso não se limita somente ao sexo. A gente pode considerar, por exemplo, como tratar o corpo. Né? Vamos supor que
eu queira fazer uma tatuagem. Eu quero fazer a tatuagem. Só que a Carol não quer que eu faça a tatuagem. Uma vez que o meu corpo não é meu, então eu não tenho um comum acordo com a Carol. Porque ela não quer e eu quero, eu não devo fazer. Ponto. A Carol, então, se satisfaz com o meu corpo sem tatuagem. Mesmo contra a minha vontade. E assim também o outro. Então perceba que a mutualidade é um para com o outro, que vai em direção ao outro para satisfazer o outro, e também quando ele vai para se satisfazer e não satisfazer o outro. As duas coisas funcionam. As duas coisas fazem parte nessa questão aqui. No resumo da ópera, o casamento é um ambiente de dívidas e pagamentos. Casamento é tão bom que você já entra devendo. Então, para você que talvez vai me assistir no YouTube, vai ver a gente aqui discutindo sobre isso. O Humberto tem mais experiência de tempo do que eu. A Daisy, eu tenho 4 anos. 4 anos. Nossa, 4 anos. 4 anos. Estou casado com o mesmo adversário. A mesma... Meu Deus do céu. 4 anos. Sem devoluções. Sem... 4 anos. Jonathan, Oi, pode falar. o chefe fala que ele tem um Lúcifer particular. Tem. Tem um adversário que às vezes acontece de um dos lados levantar a bandeira branca. Às vezes isso acontece, gente. Às vezes existe trégua. Às vezes a paz reina. Às vezes. Mas o que é comum é o pau é a guerra, velho. Então, o que Paulo tá falando? E logicamente que a gente... Claro, a gente não pode, lógico, a gente se limita à interpretação do texto quanto ao sexo. Mas, claro que existe o fato de diálogo e outras coisas mais. Isso daí também faz parte do casamento. Aqui a gente está se limitando ao sexo, porque é o que o texto fala. Mas, cara, às vezes o diálogo não funciona e você já casa devendo diálogo também. Você casa devendo atenção, você casa devendo proteção, você casa devendo subordinação, você casa devendo submissão, você casa devendo educação, respeito, e casa devendo sexo também. Então, assim, o casamento, de certa forma, é um compromisso, um débito que a gente tem com o outro pro resto da vida, velho. Até que morra. Então, assim, às vezes eu fico falando isso e falo assim, cara, onde eu estava com a cabeça quando eu disse sim? Mas tudo bem, né? Agora a gente tá aqui, pau no gato. E eu falo isso na frente da mãe da minha esposa, né? Pra você ver como eu sou ousado. O cara é destemido, meu Deus. Mas eu já disse, ó, casar é bom. Só não leve em consideração porque eu e um monte de testemunha viu você falando lá os votos. Você sabe muito bem o que você falou. Falei. Então, uma das coisas que eu falo pra Carol, né, que eu lembro que eu falei assim, filha, entenda uma coisa. Aquilo é um poema, aquilo é um salmo, digamos assim. Claro que o salmo tem um monte de verdade, né? Mas o fato de existir ali uma licença poética me permite utilizar coisas que não necessariamente são verdades. Por exemplo, uma vez eu falei isso pra ela, eu falei assim, ó, eu me lembro que nos meus votos eu disse como Paulo disse lá para os romanos, por mim eu abriria mão da minha bênção de ser salvo para que você seja salvo. É ruim nem a pau, vá você pro inferno sozinha e eu vou pro céu, filho. Quero nem saber. Você quer ir pro inferno, vai sozinha, eu vou pro céu. Então assim, mas se Deus perguntar, Jonathan, quer trocar? Troca nada, larga ela lá e eu vou pro céu. Você que se dane. Então assim, claro que isso é mentira, né? Que eu não vou abrir mão da minha salvação, até porque não dá. Mas o resto era verdade? Deixa eu me lembrar um pouco. O resto era um pouco de verdade, sim. Cumpro tudo que eu falei? Provavelmente. Espero que sim. Eu espero que sim. É porque assim, eu elevei o nível muito. A régua tava muito alta, entendeu? Então. Agora, uma coisa é fato.
casar é bom, mas morrer queimado é melhor. Cara, isso, assim, depois que você casa, isso se torna uma verdade ainda mais verdade, entendeu? Então, assim, você que tá... As pessoas não vão me ver. Mas isso é verdade, gente. Vocês que vão se casar, que querem casar... Casar é bom. Não é ruim. Casar não é ruim. É bom. Mas morrer queimado sozinho, ainda coloquei sozinho aqui, ó. Morrer queimado sozinho, que é o caso aqui do texto, é melhor do que casar. Mas vamos passar. Verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Não se recusem um ao outro, que é uma repetição. Talvez não uma repetição, mas uma afirmação do que a gente já vem, que a gente já vem vendo. Não se recusar um ao outro é não... Ai, amor, sei lá, pega um copo d'água pra mim. Ah, eu não vou pegar. Tô cansado, acabei de deitar. Não, tô assistindo The Voice. Não, não é isso. Não se recusar a um outro não recuse sexo um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Então aqui a gente tá falando de sexo. E nesse caso a gente consegue reafirmar, né, o que eu tava falando aqui agora. A gente consegue ir reafirmando essas coisas que Paulo vem tratando. Existe a ação para o outro, né, onde você satisfaz o outro, e existe o fato do outro, de você também se satisfazer no outro, como um objeto sexual? Sim, eu acho que sim. Como se a sua esposa é o seu objeto sexual. É isso, e o seu marido é a mesma coisa. Então, você satisfaz ela e se satisfaz nela também. É isso. É basicamente isso. É que tem algumas questões bíblicas. Não é que impede a gente de pensar nisso. Mas é que como o texto não é... O que aconteceu? Desconectou a minha webcam aqui. Pera aí, gente. Nossa, hoje tá osso. Vamos. Só um minuto. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Foi. Então, existe então a questão do desprendimento para o outro e a própria satisfação de um no outro. E mutuamente isso, né? Um pro outro. Exceto por mútuo consentimento, né? Não recusar um ao outro. Exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para a oração. Opa, agora mudou. Paulo diz que o casal pode ficar sem sexo e um privar o outro. Mas, ao quadrado, somente se existir entre o casal um mútuo consentimento. Um acordo aceito pelos dois e que seja para se dedicarem à oração. Isso é o que o texto mostra. Obviamente, eu vou até resumir isso aqui, que existem outras limitações físicas. Né? Claro, a mulher está com 9 meses de gravidez, não aguenta levantar, ou enfim, limitações físicas que poderiam impedir, até depois do parto, etc. Claro que a questão não é nem de consentimento, é de... Como fala? Qual é a palavra? De... É o lógico, é. É que tem uma outra palavra que eu me esqueci qual é a palavra. Mas é uma questão que existe, questão de gravidez. O meu marido foi chamado pela empresa para passar 2 semanas na Alemanha. Pô, velho, vai lá, dá um migué. Enfim, às vezes 2 semanas, enfim, casal para casal, 2 semanas é muito, 2 semanas é pouco. Isso aí é relativo. Mas a questão é que existem, claro, casos de que o consentimento não vai reinar. Mas às vezes é necessário, né? Então Paulo aqui ainda, né? Ele está citando a oração pelo fato de que provavelmente ele estava tratando o caso de pessoas que queriam mais tempo para se dedicar à obra de Deus, tendo em mente que eles estavam numa expectativa muito grande e eminente da volta de Jesus, e isso causava-lhes um senso de justiça, de urgência muito grande. Olha só esse detalhe. Por que Paulo, ele até coloca aqui, né? Ele poderia também colocar assim, ó,
não recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um tempo, porque a mulher tá grávida, ou, enfim, outros motivos físicos aí que poderiam impedir qualquer coisa. Ele poderia colocar isso, mas ele coloca para se dedicarem à oração. E o fato, talvez, dele citar a dedicação à oração, e a consagração, seja a oração, o jejum, ou a pregação do evangelho, de uma forma geral, é por causa daquilo que eu falei lá no começo. Existia a expectativa da iminente volta de Jesus. Então, tipo assim, cara, Jesus tá voltando, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso pregar o evangelho para mais pessoas possível, para que eu já hora que Jesus voltar, leve a minha família, leve os meus amigos, leve a minha cidade, etc. Então, não recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um tempo, para que se dediquem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente. Beleza, vamos para frente. Beleza. Paulo agora traz um conselho aqui, ó, no 6 e no 7. E aqui a gente meio que finaliza essa parte. Que oração? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. 34. Tá aqui. Beleza. Paulo agora traz um conselho segundo a sua própria vida. Estes versos 6 e 7, né? Digo isso como concessão. Um conselho. E não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Esses versos 6 e 7 traz uma espécie de resumo do que a gente viu até agora. Paulo deixa claro que o casamento e celibato é dom de Deus para cada indivíduo. Claro que o que mais a gente vê é pessoas que se casam. Celibato é raro, a gente vê padre, alguns monges, algumas religiões que até ainda praticam isso assim de forma mais rígida, né? Como é o caso do padre, né, que a gente tem mais próximo, que são pessoas que decidiram viver uma vida celibatária. Mas é difícil a gente encontrar essa galera no mundo evangélico. Eu não conheço ninguém que se decidiu a ser celibato, a viver uma vida assim, sendo evangélico. Talvez eu conheça pessoas que são assim de uma certa idade, 40 anos para mais, que nunca se casaram porque ou eram muito devagar, ou por algumas situações, mas que gostariam de se casar. Mas assim, não conheço ninguém que vive dessa forma. De qualquer forma, é necessário deixar claro que existe, segundo Paulo, um trabalho de Deus para ambas situações, e eu posso ousar em dizer que é mais dom o celibato do que o casamento. Se é que você não entende o que é ser mais dom, né? Viver uma vida de abstenção sexual e pureza não é para qualquer um, e Paulo deixa claro que o Senhor age para que as pessoas tenham condições de viver assim. Como que Deus faz isso? É interessante aqui, gente, que Paulo ele mostra que cada um o seu próprio dom da parte de Deus. Então ele deixa claro que existe uma ação de Deus para que pessoas se casem ou não se casem. Por exemplo, João Batista não era casado. O Jesus não era casado. Paulo não era casado. Então, ele trata isso como um dom de Deus. O fato de não se casar, de ser celibatário, é um dom de Deus. E o casamento também. Eu só estou me perguntando para Deus, cadê o meu dom de ser casado? Hein, Deus? Acho que eu preciso orar mais. O problema não é Deus. O problema sou eu. Que eu preciso desse dom cada dia mais, velho. Para aprender a ter o dom de ser casado. Que talvez esse dom seja mais difícil do que falar em línguas. Aí nego tá lá buscando. Vamos orar aqui, irmãos. 70 dias e 70 noites para ser batizado com o Espírito Santo. Mas um péssimo marido, uma péssima esposa que roda na igreja, profetiza, cura, faz o diabo a quatro, mas o dom do casamento não busca, de ser bom marido, de ser boa esposa e blá blá blá. Então aqui dom de Deus, da parte de Deus, uma ação de Deus para essas pessoas que a gente precisa todos os dias pedir. Se tem uma missão difícil, é ser casado. Não é fácil. Então, isso aqui é dom de Deus. Agora, como é que Deus faz isso? Ele diminui o libido das pessoas que querem ser celibatárias?
É isso que ele faz? Ele age na vida dessa pessoa diminuindo a vontade ou anulando a vontade de sexo? Ele aplica uma dose de santidade maior? Ele trabalha impedindo tentações? Eu não sei. Mas só podemos ver que o próprio Jesus também falou sobre esse dom que Deus dá aos homens em Mateus 19. Olha só, interessante isso. Porque a gente começa a tratar situações não mais como uma questão obrigatória. Lembra que eu falei antes? Não sei se nessa hora acabou dando problema aí. Mas os judeus, eles levavam o casamento como algo obrigatório, até te impedindo de fazer algumas coisas. E, por exemplo, todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, eram casados. Não tinha como ser não sacerdote sem não estar casado. Ou eu estou enganado? Será que eu estou me equivocado nisso? Tinha que ser casado ou não tinha? Não sei, é que na minha cabeça o sacerdote tinha que ser casado. E até tem uma questão que tem um link disso com a vida do pastor que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim. O voto do Nazireu. O voto do Nazireu ele tinha que se abster de algumas coisas. E eu acredito que até do casamento. Sansão. Juízes 4. Servidão. Não, é 7. Vamos ver aqui rapidão. Não, nada a ver também. Você tá legal de Bíblia, hein? Leu esses dias. 3. Não, deve ser lá. Enfim. Deixa eu só voltar na internet que é mais fácil. O voto do Nazireu, em virtude da consagração, o Nazireu devia-se abster-se de certos alimentos e bebidas, cortar o cabelo, não pode tocar em cadáver, além de não comer carne em muitas circunstâncias. Eu não falo de casamento. Tô viajando então aí. Aqui, ó, Nazireu no cristianismo. João Batista teria sido também o Nazireu. Dizendo até o estatuto do Nazireu deduz esse estilo de vida. Sou mulher. Acho que eu tô viajando. Mas beleza. A questão é aqui que existe uma questão do dom. Aí em Mateus 19. Opa, o grego fica difícil, não. Só um pouquinho. Mateus 19. Olha só, o próprio Jesus fala sobre isso. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos lá. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam. E ele as curou ali. Alguns fariseus, aproximando-se dele, para pô-lo à prova, aproximaram-se dele e perguntaram: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe o homem. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus responde: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, imoralidade sexual, que é a mesma palavra do verso 2, mas por causa da imoralidade sexual, tem o seu marido e sua mulher, mesma palavra, por causa da imoralidade sexual, deixa eu voltar. E digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos então lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Falaram: ô Jesus, já que é assim, então a gente não casa, é melhor não casar. E aí no 11 Jesus responde: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aquele a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Olha só, alguns eunucos são porque nasceram.
outros foram feitos pelos homens. Ou seja, às vezes uma lei, um voto, algum costume foi feito pelos homens. Outros ainda se fizeram, como é o caso de Paulo. Paulo era casado. Paulo tinha uma esposa. E eu acho que eu cito isso mais pra frente. Ele era casado, a gente não sabe se a esposa dele morreu, se ele é viúvo, a gente não sabe se ela largou ele por causa da fé dele, ou se ela largou ele porque largou ele. Enfim, só porque, não gosto mais de você, não te quero, e por causa da dureza do coração dela, ela decidiu largar ele. Enfim, Paulo é o caso. Outros se fizeram, ele se fez depois de um tempo. Por causa do reino dos céus. Paulo. Quem puder aceitar isso, aceite. Mas este não é o padrão. Né? Então isso não é o padrão. Vou voltar lá, 1 Coríntios, para a gente acelerar e encerrar. Então, como é que Deus faz? Como é que Deus age? Não sei o que ele faz. Enfim, vamos lá. Isso que é dito por Paulo é ele dando evidência da sua própria vida. Ele era casado. Né? Não sabemos como acabou. O que importa agora é que Paulo mostra que ele gostaria que, em suas situações, na situação de Paulo, se alguém estiver passando pelo mesmo que eu, os homens fossem iguais a ele. Ou seja, se tratando de um missionário solteiro, melhor que fosse como Paulo e tivesse todo o tempo para se dedicar à obra de Deus. É importante falar sobre o cargo de missionário e sua diferença. Aqui é que eu queria entrar, a gente já partir para o final e aplicar. O missionário tem como objetivo o quê? Abrir igreja. Esse é o objetivo do missionário. Eu lembro que na igreja de onde eu vim, tinha missionário que... Meu Deus, gente, meu Deus. Você sabe o Wesley? Wesley, amigo Wesley. Wesley. Casou com a Márcia. Wesley era missionário, gente. Wesley era missionário. Tipo assim, Wesley nunca abriu uma igreja. Não me lembro de uma vez que ele foi pregar numa outra igreja e ficava, tipo assim, missionário de... Beleza. Então, ir para outra cidade, país, implantar igreja, treinar pessoas, levantar um pastor e depois desta igreja estruturada ir embora. Esse é o papel de um missionário, legítimo missionário, como é o caso de Paulo. Para fazer isso é importante que ele seja desprendido do dinheiro, do conforto e também da família. Então, o missionário é até, cara, às vezes para mim, aí seria uma questão até pessoal, é importante que ele seja desprendido desse tipo de coisa, tá? É porque, também não vou ficar mandando missionário pra Austrália, né? Vai ficar lá na Austrália, vai pregar numa igreja com 1000 membros e ganhar um salário de 10 mil dólares australianos. Essa é a moeda lá. Não, eu vou mandar você pra África. Você vai fazer missão em Togo, Angola, Trinidad e Tobago. Né? Então, é importante que ele seja desprendido de dinheiro, conforto e da família também. Até nesse texto a gente vê que é necessário ter consentimento entre o homem e a mulher para que se abstenham do sexo. E um missionário casado com certeza ia falhar nisso. Sendo assim, se tratando de um missionário, é melhor que ele seja solteiro ou que a sua esposa o acompanhe nessa missão. Caso contrário, não é legítimo um missionário casado, longe da família, longe dos filhos e que não cumpre o seu papel de homem no lar. Isso é um problema. Missionário, se ele é casado, claro, se houver mútuo consentimento, é outra história. Agora, eu não entendo como isso pode acontecer. E eu falo não entendo por pessoalidade, né? Isso é minha opinião. Jamais, por exemplo, eu seria missionário e ia deixar a Carol, ou sei lá, enfim, mas por exemplo, se eu fosse pra guerra, eu não iria pra guerra? Enfim, vamos lá. Mas deu pra entender aqui, né? O pastor é outra história. O pastor é outra pegada. No caso de um pastor, é impossível o pastor ser pastor e não ser casado. Não dá pra ser pastor e não ser casado. Não existe essa possibilidade. O caso de Paulo é diferente porque Paulo não era casado, ele não era pastor. Paulo era um missionário,
plantador de igrejas. Embora, claro, o missionário tenha também ações de pastor, mas ele não é um pastor. E é só ler Timóteo 3. E tudo fica claro. Olha só, Timóteo 3, do 1 ao 7. Paulo dizendo para Timóteo, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Ele não está falando aqui que é necessário que ele, tipo assim, ó, se ele não for marido de nenhuma mulher, não, ok. Não. É necessário que ele seja marido de uma só mulher. Ele seja moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento. Mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, não dá para ser pastor e não cumprir esses pré-requisitos que Paulo estabelece, que ele mostra. Tem que ser marido de uma mulher, tem que governar sua casa, sua família, seus filhos e sua esposa com toda a dignidade, e ele é respeitado em sua família. Pois se ele não sabe fazer isso, como é que ele vai fazer para cuidar da igreja de Deus? O pré-requisito de Deus para ser um pastor é: primeiro você cuida da sua casa e depois você cuida da igreja. E não cuida da igreja e depois da sua casa. Então, isso é um pré-requisito. Ou seja, se você é pastor, é bom que você toque em mulher. Se você não é pastor, aí é outra história. Aí a gente... Não se aplica o versículo 1 a quem é pastor. Tá? Toque em mulher. É importante você ter filho, você ter esposa e etc. Beleza. Pastor tem que se casar. Ou melhor, tem que estar casado. Não existe pastor solteiro. A não ser que seja viúvo. Mas mesmo assim, ele deveria se limitar na sua função pastoral. Por quê? Porque um pastor solteiro não pode atender mulheres, por exemplo. Geralmente, pastor que atende mulheres no seu gabinete ali pessoal, ele vai estar acompanhado da sua esposa ou de alguém de confiança, sei lá, de outras duas testemunhas. Por exemplo, eu sou pastor da igreja. Uma mulher vem falar, pastor, preciso conversar com você. E só... Aí acontece que a Carol foi viajar, foi para Espanha e eu não fui. O que eu vou fazer? Eu vou chamar 2 diáconos ou outros 2 pastores que sejam testemunhas. Falar, vocês vão ter que participar junto comigo e eu vou avisar a pessoa. Então, eu já vou começar a me limitar sem a minha esposa. Se eu estou com a minha esposa, aí então minha esposa poderia participar. E se a pessoa não aceita, talvez a minha esposa poderia ser ela a pessoa que trabalharia nesse sentido. Mas a questão é, se o cara não é casado, ainda que ele seja viúvo, né, ele era pastor, a mulher dele morreu. Não é um pastor em totalidade. Não tem como. Beleza, vamos terminar. O 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Olha só, a gente pode repetir esse daqui no versículo 1. É bom que o homem não viva só, mas por causa da imoralidade, é bom que o homem tenha a mulher o homem. É aqui, ó. Permaneçam como eu. Mas, por causa da imoralidade, vocês não conseguem se controlar? Se casa, tem a mulher e a mulher o homem. Pois é melhor você ficar casando do que ardendo em desejo. Então, Paulo se repete isso aqui, né? Mas olha só, o que eu queria trazer aqui desse texto específico é o seguinte. Mas se não consegue se controlar, deve se casar. Pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Eu pretendo utilizar esses textos aqui depois. Mas olha só. Se a gente interpretar isso aqui errado, cria um problema muito grande. O que Paulo não está falando aqui? O que ele não está falando aqui? Paulo não está lidando com um namorado. Paulo não está se referindo a um casal de namorado que ficam se pegando. E para parar de pecar, eles se casam. Não é isso que Paulo está falando. Se você está namorando e está transando antes do casamento, casa.
esse princípio, ele é válido. Ele é válido, tá? Você casar para a relação sexual. Ele é válido. Mas não é sobre isso que Paulo está tratando. Não está lidando com namorados que transam antes do casamento. E por quê? Sexo antes do casamento é pecado. Legal. Pecado, o que perdoa pecado é arrependimento, não é casamento. Ou seja, eu tô pecando antes de casar porque eu tô transando com a minha namorada. Vou casar porque daí eu paro de pecar e Deus perdoa os meus pecados. Hã? Não. 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 Casamento perdão de pecados é arrependimento. Se arrepende dos seus pecados. Aí, você vai transar casado, não é isso o caso. Você está em pecado. Você está em pecado e você tem que se arrepender do que está fazendo e parar de fazer o que está fazendo. Então, não adianta se casar e não se arrepender. Ponto. Um casal de namorado que tem relação sexual está cometendo pecado. O casamento não é a solução do pecado. O casamento é a solução do desejo sexual e não do pecado. O que resolve pecado é arrependimento e o sacrifício de Jesus. Ponto. O que resolve desejo sexual é casamento. Pecado é outra história. O que Paulo está falando então? É só ver o verso 8. Solteiros e viúvas. Por acaso o solteiro tá praticando... Ele é solteiro, gente. Ele é solteiro. E a viúva? Ela não era solteira, mas o marido dela morreu. Para vocês que são solteiros e viúvas, ou seja, se você está solteiro ou viúva e nesta condição não consegue ficar e sente vontade de sexo, então procure alguém para casar e não para transar. A gente mudou aqui. E por que eu trouxe isso daqui, gente? Porque o que eu já vi de gente na igreja se casando para resolver o sexo antes do casamento e depois de um tempo acabou o casamento ou o casamento é uma desgraça, não está escrito no gibi. A pessoa tá lá. Gente, eu não falei do Wesley aqui e eu poderia, sem problema nenhum, estar falando do Wesley, até citar o nome dele aqui, porque ele é testemunha disso. Aconteceu na vida dele. Então Wesley, com 19 anos, se casou com uma mulher de 35. Não é que se casou. Antes de casar, né, eles se casaram, mas antes de casar, o bicho não aguentava segurar o Tonho. E a mulher também era carniça. O que aconteceu? Vamos casar, a gente tá pecando, a gente não pode ficar assim. Vamos casar. É melhor a gente casar, porque... Casaram. E aí? E aí que deu merda, velho. E aí que deu ruim. E eu fui testemunha disso. Por quê? Aplicou-se o princípio de que a gente é namorado. A gente tá transando antes do casamento. Vamos casar que a gente resolve os nossos problemas. Meu Deus do céu. Olha, gente. Vai ser burro no inferno. Pra você que tá me assistindo. Você que está me ouvindo, que provavelmente não vai ter ninguém. Mas se você está me assistindo, se você quer transar, é melhor, é muito melhor, você resolver o seu problema num prostíbulo do que com um casamento. É melhor você pecar num prostíbulo do que destruir uma família. É melhor você ter relações sexuais com uma prostituta do que abandonar sua esposa. Então, não se case. Arrependa-se. Peça para Deus te ajudar. E, para resolver o seu problema de libido sexual, o casamento. E o seu pecado, Jesus Cristo. Arrependimento. São coisas diferentes. Que não pode partir do princípio de que você vai resolver a sua vida com o casamento. Não é assim. E eu vi isso. O caso do Wesley é um. Eu vi pelo menos uns 6, 7 casais que, assim, 5 casais mais ou menos, assim, na média, que eu vou me lembrar,
que foi exatamente esse problema. E eu acredito que o Humberto e a Deise tá aqui, eles também devem conhecer situações assim. O nego tá casando com um mês de relacionamento. Ah, não, é porque nós não se aguenta. Aí, meu Deus. Aí beleza. E isso foi por isso que eu trouxe isso daqui. O que Paulo está falando? Se você é solteiro e viúva, e nesta condição de solteiro, sem namorado, viúva, sem marido, sem namorado, você não consegue ficar solteiro e viúva, como é o caso de Paulo, se vocês não conseguem se controlar e precisam de alguém para satisfazer as suas libidos sexuais, que a libido é sexual, né? Então, neste caso, procure alguém para casar. E assim, com essa pessoa que você encontrou para casar, você vai resolver o seu problema de satisfação sexual. Se você está namorando, ou é viúva, no caso viúva namorando, se você está namorando e você tem tido relações sexuais antes do casamento, o problema não é com o casamento que se resolve, é com arrependimento. Beleza? E não caia nessa de, eu estou ardendo em desejo e transando com a minha namorada. Vou casar para resolver o meu problema. Isso, casa. E é interessante, ai meu Deus, meu pai. Ô Senhor, é ilusão. É verdade. As pessoas falam assim, que casamento é igual piscina de água fria, né? Quem tá dentro fala, nossa, vem que tá quentinho. Aí você de fora vai e pula, tá um gelo desgraçado, né? E outra também que falam, não tem nada a ver, é que casamento, sogra, aliás, né? Isso, gente, você sabe que eu meio que vivo esse ditado, essa verdade. Sogra é igual pesca em alto mar. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. Mas, enfim. Deixa eu só fazer Bom, então você tá feliz da vida, né? Tem só 1 ano separando, mas tudo bem. Tem uma outra coisa também com relação à piscina que quem tá dentro, né, diz que tá quentinho, pula, tá frio. E depois você sai, tá ventando fora. Tá vendo? É verdade. Nossa, é boa. A gente Aí complementou. você sai pensando que vai resolver também o problema. Quem boa. tá dentro tá quentinho, fala, vou sair agora da piscina, porque lá fora deve estar gostoso. Aquele Aí vento sai de lá cortar a fora, boca. outro vento. É verdade. Complementamos aqui, ó. Complementamos a sabedoria milenar da ilustração da piscina. Mas a questão é que as pessoas, o que eu ia falar aqui, né? E, gente, eu era assim. Não é que eu era assim, eu sabia que não seria assim. Mas eu achei que por um período maior seria assim. Eu vou casar, nossa, vai todo dia, tudo, meu Deus do céu, meu pai, não vejo a hora. Todo dia vai ter. Mas nem que seja coelho. Mas vai ter. Nossa, que ilusão, meu Deus do céu, meu pai. Deus amado. Meu Deus. Cara, vocês querem casar pra transar? Casa. Casa pra vocês verem. Casa, vai. Casa. Vai casar pra transar, então. Aí a mulher vai falar, tô com dor de cabeça, tô com dor no pâncreas, né? Dor, né? Fala, pode falar. Todo dia 5. Todo dia 5, né? Quinto dia útil. Cada mês. Exatamente. Todo dia 5 cada mês. Exato. Então é assim, a ilusão, né, de que o sexo, né, resolve-se o problema do sexo com o casamento. Aliás, o pecado com o casamento. Né? O sexo sim, o casamento. Mas enfim, vamos pra frente. A gente tá, que horas são? Aqui, 2 minutos, 21. Vai passar muito. Vamos para algumas aplicações e a gente termina. Vocês querem fazer alguma pergunta? Enfim, pode continuar? Não, tá legal, tá bem explicado. Beleza. 1 e 2. Quanto aos assuntos que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, cada esposa seu marido. Então, dependendo da situação do indivíduo, é melhor mesmo que não tenha relações sexuais e não case, dependendo da situação. Talvez não seja esse o caso de moradores de rua. Talvez este seja, né, o caso de morador de rua.
Não seja, eu escrevi errado aqui. Talvez esse seja o caso de moradores de rua, que na rua tem filho, por exemplo. Você já deve ter visto mulheres no semáforo pedindo dinheiro e com o filho no colo. Isso poderia se aplicar a essa situação. Pessoas em situação de rua que, cara, enfim, é o pecado. Mas eu consigo entender, cara, de certa forma, eu não consigo ficar triste com uma vida que nasce, entendeu? Eu entendo o fato de, não é o momento, não é o melhor cenário, não é a melhor situação. Mas, tipo assim, de qualquer forma, e eu falo isso pra Carol. Vamos lá. Eu, aqui em casa, eu sou o mais louco pra ter filho. E, tipo assim, eu queria ter uns 7, pelo menos. Porque eu preciso de um baixista, eu preciso de 2 vocal, um na mesa, um baterista, um no baixo, um no teclado. São 7. São 7. E tem o cara das luzes, né? Então, assim, 8. Pelo menos, eu queria ter, assim, uma porrada de filho. E, cara, eu sou ansioso com esse bagulho. A única coisa que me deixa ansioso é a questão de ter filhos. Mas, hoje, não é o melhor cenário. Mas, se eu esperar o melhor cenário, quando é que vai ser? Tipo assim, é que nem casar. Não, vou esperar eu terminar a faculdade, ter o apartamento, ter minha casa, ter meu emprego, ganhar 70 mil por mês, depois eu caso. Irmão, não vai casar, velho. E daí, eu vou esperar eu ter tudo isso pra eu ter filho. Mano. E aí que eu falo que eu dei o exemplo aqui, né? Uma vez eu falei pra Carol. Eu falei assim, você já parou pra pensar que talvez, a criança no colo dessa mãe que está na rua seja um novo Neymar? Você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar que talvez essa criança que nasceu debaixo de uma ponte seja o novo Ayrton Senna do Brasil? Você já parou pra pensar nisso? E por que a gente só tem essas expectativas com a galera de classe alta? Não. Neymar, não, velho. O que tem de jogador de futebol? Da minha época, não é da época do Humberto, que hoje em dia a molecada já nasce no society, né? Antigamente era terrão. E o que a gente teve de alegria no futebol, com gente que saiu do nada, de pessoas assim que, cara, não tinha chuteira pra ir pro treino. Então, assim, é isso que eu fico pensando. Então, uma mulher com um filho no colo na situação de rua. É triste, é assim, uma calamidade que, cara, Mas, quem sabe, Deus pode fazer isso. Enfim. Então, em caso de guerra, é melhor que o homem não tenha mulher. Como lá na Ucrânia, por exemplo. Será que lá na Ucrânia tem alguém lá em Kiev agora falando assim, nossa, como eu tô querendo casar? Às vezes até a sensação, né? A vontade, aliás, de querer casar nem exista mais. Numa situação de guerra, velho. Tá vendo um nego morrer do seu lado, tomando bomba, perdendo perna e tomando tiro e bazuca. Assim, a questão é que existem situações. Mas, se mesmo diante de tamanha desgraça o cidadão não consegue segurar o tonho, então é melhor que se casem. Um outro detalhe é que cada homem com sua mulher. Cada mulher com seu homem. Ou seja, progressistas, se mordam de raiva, morde as costas, sei lá o que vocês vão fazer. Monogamia e heterossexualidade. É um para com o outro, homem para com a mulher e assim vice-versa. Tá? Então, a gente já tem aqui um padrão. Monogamia e heterossexualidade. Do 3 ao 5. Esses 3 versículos falam resumidamente sobre 2 coisas. Se a gente pegar e ler eles assim meio direto, eles vão... Eu até separei aqui, ó. O amarelo e o verde. Primeiro, o homem... deixa eu marcar aqui, para ficar um pouquinho mais coisinha. Opa, rapidão. Amarelo. O homem e a mulher devem mutuamente se dedicar à satisfação sexual do casal. Mas como a gente faz isso? Cada casal tem a resposta para isso. Se existe os que precisam de relação sexual todo dia, os que satisfazem uma vez por semana, no mês, enfim. A questão é que cada casal sabe como é o outro e é importante que ambos estejam com um acordo. O equilíbrio, então, seria a melhor situação nisso. Precisa equilibrar. Né? Parece ruim e um absurdo tratar o sexo como um dever, mas é isso. Casamento não se resume ao sexo, mas Deus o fez para que o homem se satisfaça sexualmente.
Deus fez o casamento como a fuga da imoralidade. Sendo assim, temos que considerar a relação sexual como uma das prioridades do casal. Então, levar o sexo como uma dívida, infelizmente não. Felizmente é assim. É uma questão de companheirismo. E se a gente considerar, é que às vezes, né, pode se interpretar o sexo como algo degradante, o que não é. O sexo é maravilhoso, é o que Deus fez para o homem. Não foi Deus que se ausentou na hora de fazer o sexo e botou o diabo para criar isso, de forma alguma. O próprio Deus é o criador do sexo, dos órgãos genitais, da procriação, é ele que fez isso. E ele criou o casamento e o sexo no casamento para também satisfazer uma das vontades que o ser humano tem. O ser humano tem vontade de dormir, vontade de se alimentar, vontade de cultuar a Deus e outras tantas coisas. E o sexo, vontade de dormir, ele nos deu sono. A vontade de se alimentar, ele nos deu todas as coisas que nós podemos comer. Vontade de cultuar, ele nos deu a igreja, nos deu ele mesmo para que nos cultuássemos a ele. E o sexo, o casamento, a sua esposa, para que vocês se satisfaçam nisso. Então, para todas as vontades do homem, Deus deu a fuga, o escape, a solução. Comida, sono, né? O culto, a adoração, o próprio Deus e o casamento para o sexo, para o companheirismo. E o caso de que o sexo também é a ação mais íntima do casal, onde eles crescem juntos, né? Se relacionam intimamente. Isso é top. E a segunda parte, a não satisfação sexual dá brecha para o capiroto. Então, isso é uma coisa que, como eu posso dizer, é uma parada que às vezes a gente considera o sexo só como a satisfação ou a não satisfação. Não sei se seria isso que eu quero explicar. Mas a questão é, uma vez que a gente entende que Satanás está aí para nos atentar, e uma das coisas que ele vai utilizar não é a banguela, não é a moça que é ranhenda, não é isso. Deus manda o que ele tem. Deus não. Satanás manda o que ele tem de melhor. Vai aparecer uns bagulho bagaceira. E Satanás vai utilizar isso. E aí, claro, aí vamos lá, vamos pintar o cenário. Adultério. Pô, no adultério, eu particularmente acredito que sempre que há um adultério, provavelmente, assim, 99,9% tem problema dos dois lados. Dificilmente vai acontecer um adultério aonde só um que erra. Provavelmente outro, um mais ou menos. Pode ser que um erra mais, outro não importa. Mas existem problemas graves para chegar no caso de adultério. E problemas não tão graves onde pode existir um divórcio sem um adultério. Mas beleza. O adultério, ele pode ser provocado pela falta de sexo. E aí, aquele que foi traído vai falar assim, pô, mas também você é sem vergonha, você é vagabundo, você é Zé Ruela. Não aguenta que não sei o que e fica caçando mulher na rua. E o outro pode falar assim, beleza, eu tô caçando mulher na rua, realmente, estou errado. Mas eu tô procurando em casa e não estou encontrando. Então, o casamento, o sexo, ele é uma forma de blindar o casamento contra o quê? Adultério, pornografia, masturbação e etc. Então o casamento, ele é uma arma de Deus também para santificar o casal, para que o casal permaneça firme e unido e próspero no seu relacionamento. Né? Então, como diz aqui, por não terem domínio próprio, e claro que a gente tem domínio próprio em muitas coisas, até no sexo, eu até falo sobre isso aqui, a gente tem domínio próprio, a gente consegue dominar isso. Não é ninfomaníaco, não. A gente até um certo ponto a gente é normal, né? Então a gente tem domínio sobre a raiva, sobre a ansiedade, sobre o sexo. Só que a advertência de Paulo é que
para que não nos privemos do sexo e assim Satanás não tenha armas para agir contra nós. É uma das formas com que eu vou impedir de que Satanás não destrua a minha família. Como? Transando! Eu gosto de falar assim, porque eu dei aula sobre sobre sexo pra molecada lá, e aí a galera fala assim, fala coito, fala sexo, fala relacionamento sexual. A questão é, transem, casados e solteiros, quando casarem, transem. Isso é bênção de Deus pro casal e isso protege o casamento contra as artimanhas do capeta. Então, assim, nós temos no casamento as próprias armas de Deus que ele nos dá e que a gente tem que utilizar. 6, 7, 8 e 9. Né? Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Cara, casamento não é obrigatório. Não é necessário casar. Bom é casar, é legal. Olha minha cara de feliz que eu tô casado. Legal, casa. Mas não é uma obrigação. E deixa eu trazer um detalhe aqui. Eu não sei se vocês conhecem casos assim, mas eu já ouvi um caso assim, perto, próximo, e já ouvi outros casos assim em outros lugares mais distantes. Vamos lá. Jonathan, homossexual vai entrar no céu? Vai. Opa! Não, mas ele é homem e gosta de homem. Opa, entra, pode ficar tranquilo. E vai entrar que nem fofoqueiro entra, que nem mentiroso entra, que nem... Entra. Mas como assim? Ele é homossexual e vai pro céu? A questão é o seguinte. As mesmas tentações que um homem comum tem, o homossexual também tem. A questão é, ele tem praticado o pecado recorrentemente sem arrependimento, sem se importar, ou não? Eu sei que eu sou homossexual, eu sei que eu gosto de homem, que eu gosto de abraçar homem, só que eu sei que isso é pecado. E por isso eu vou me abster de uma relação, de ter relações até com mulher e também com homem, claro, para que eu viva uma vida que Deus se agrada. Esse cara vai pro céu, gente. Vai ter gay no céu. Entendeu? Então, o celibato serve também para casos assim, onde a pessoa é homossexual e tá numa situação dessa. E eu conheci um caso próximo de um primo de um presbítero que era da igreja onde eu ia, que ele era homossexual, assumido, de chegar em culto e falar assim, irmãos, eu sou homossexual, só que Deus transformou minha vida e eu não me relaciono com homens, eu tenho atração por homens, assim como você, homem, se atrai por mulher e olha para a bunda da mulherada, eu também olho para os homens. É o meu pecado e eu não gosto disso. Só que eu decidi viver uma vida para Deus, porque isso não agrada a Deus, então eu me abstenho de relacionamento. Cara, esse cara é tão crente quanto um casado. Ponto. Então, o celibato serve para isso. Digo, porém, aos solteiros e viúvas que permaneçam como eu, mas se não conseguem, que isso fique claro, assim, por ter visto alguns casos de destruição de casamento por causa de interpretar isso errado, de achar que, porque eu tô namorando e tô transando com a minha namorada, eu preciso resolver isso com o casamento. E acontece uma desgraça muito grande. Eu tive isso muito perto de mim, de pessoas que eu gosto, que eu amo de paixão. Então, perceba que aqui Paulo está falando com solteiros e viúvas. Se você é solteiro, se você é viúva ou viúvo, e não consegue permanecer assim, peça a Deus, busque em Deus, peça para que Ele possa preparar alguém para você, que Ele te ajude a escolher uma pessoa para você, para que você satisfaça esse desejo lícito que você tem, que é um desejo normal, e se não fosse, se não tivesse, eu acharia anormal, mas é normal. Então, que se case, que possa se casar com alguém. Acho que é isso. E no final, o texto da minha citação herética. No final de tudo, você tem que ter em mente. Casar é bom,
mas morrer queimado é melhor. Primeiro Jonathan 13/1/2018. É isso, cara. Casar é bom, é legal, tá? É bom. Aqui, ó. Só que morrer queimado tem as suas vantagens. Então, velho, quer se aventurar? Você já sabe que aqui a piscina é gelada. Não vou mentir pra você. A piscina é gelada. Mas é gostosa. Mas é gelada. Beleza? É isso, gente. Querem falar alguma coisa? Algum comentário? Não, eu acho que está bem explicado aí. Eu acho que é interessante esse fato que você falou, né? Das ações que cada um tem que tomar, entre o solteiro, o casado, né? O papel de cada um, eu acho que está bem claro. E, de fato, não é, né, como muitas pessoas falam, né? A Bíblia é machista. De fato, ela resguarda o homem e resguarda a mulher, né? Exatamente. Não é assim, quando você passa a entender isso, né? Que o seu corpo não é seu, é do outro, né? Você passa a entender que é importante você olhar para o outro e também amar o outro, né? Não é só quando eu quero, quando eu topo e tá tudo bem, né? Uhum. Mas se vocês se tornaram uma só carne, então a coisa muda, né? Exatamente. A questão da mutualidade, do equilíbrio das coisas dentro de um casamento, é isso que, tipo assim, vai fazer perdurar. Todo mundo. E assim, claro, aqui o texto relata a questão sexual da coisa, mas é como eu falei também. Existe a satisfação de diálogo, a satisfação de companheirismo, de um monte de coisa que também faz parte do casamento. Que também blinda o casamento, que também ajuda o casamento a perdurar e durar muito tempo até a morte. Mas é isso. Mais alguma coisa? Não? Então, é isso. Próximo a gente vai falar sobre, a partir do verso 8 de novo, que vai ter algumas coisas. Eu vou de verdade, esse texto especificamente, eu vou dar uma analisada para ver se ele não fica muito repetitivo, porque eu tenho a impressão de que de alguma forma ele se resume nesses primeiros 6 versículos, 7 versículos. Ele meio que se resume aqui. Eu vou dar depois uma estudada melhor e ver o que a gente pode extrair a mais. Caso eu veja assim que é muito repetitivo, a gente passa por cima diretão assim e a gente cai pro verso 8, que daí vai falar sobre outra coisa. Beleza? Bom, gente, é isso. Agradeço mais uma vez, desculpa aí pelos atrasos, mas estamos junto. Qualquer coisa, só chamar. Beleza? Uma oração e a gente encerra. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos ajuda a entender cada vez mais as suas vontades, o que o Senhor deseja de nós. Obrigado por mostrar para nós, Pai, que a vida de casado, a vida de solteiro, o Senhor é quem é soberano sobre todas as coisas. E a sua soberania nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida em harmonia, a uma vida que tem amor, que tem companheirismo, embora as discussões, os desentendimentos, que é normal, que é natural de duas cabeças pensantes, que o Senhor mesmo formou. Nós louvamos o Senhor pelos nossos parceiros, pelas nossas parceiras, no caso das mulheres, que o Senhor possa nos ajudar a permanecermos firmes, fiéis, íntegros, dentro desta aliança que fizemos um com o outro. Nos ajude, Pai, a satisfazer todas as vontades, seja sexuais e as outras tantas, dos nossos parceiros, e que nós venhamos ter a tua bênção dentro da nossa família. Em nome de Jesus, obrigado por nos instruir e por nos ajudar a compreendermos mais o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, até! Falou! Homem de queijo.